Eu falei pra vocês que ia dar Perry Pimblett, né? Algumas semanas atrás, quando anunciaram a luta, falei que o Perry ia ser campeão em cima do Justin Gage, por mais que não acreditasse que nenhum dos dois mereciam estar lá. Um Charles do Bronx contra Max Holloway, na minha opinião, seria muito mais justo, ou talvez uma revanche do Charles com o Arman Tsarukyan, mas já que colocaram os dois ali, falei pra vocês que, na minha opinião, eu acho que é da Pimblett, já vou falar pra vocês por quê, e agora a gente tem mais certeza ainda que vai da Pimblett, mas antes de a gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Vamos lá então, né, por que eu acredito que vai da Pimblett? O Gage é um cara que não luta de forma inteligente, é aquele cara que parte pra porradaria e vê quem aguenta mais, né. Um cara que tem um background de wrestling, nunca usou, tem tipo uma queda no UFC contra o Fiziev nos últimos 10 segundos de luta. Então a gente já vê que é um cara que não luta com a cabeça. A gente pega a primeira luta do Gage no UFC contra o Michael Johnson, partiu pra porradaria, né? Que briga de rua, vamos ver quem aguenta mais. A gente percebe algumas sequelas ali também, tanta porrada que ele leva. É um cara que aguenta bem pancada, tem uma pedrada nas mãos, mas é só isso. Não é um cara que vai entrar com uma estratégia debaixo do braço, que vai pensar durante a luta, não. É aquele cara que vai sair pra porradaria e vamos ver o que dá. E a gente viu nas últimas apresentações do Gage, pô, foi nocauteado pelo Holloway, né? Categoria de baixo ali, caiu fedendo. Uma luta que ele tava perdendo, né? O Holloway tava melhor naquela luta. Aí depois ele pega o Fiziev, né? Vindo de 2 anos parado, se não me engano, e de derrota. Foi chamado uma semana antes da luta. E ele faz uma luta dura e vence por pontos. Um cara vindo de cirurgia, de derrota, que foi chamado uma semana, 10 dias antes da luta. Ganha por pontos no Fiziev. Então, que mérito ele tem pra estar disputando o cinturão? Um cara que tá no fim de carreira, que oscilou muito, né? Teve a chance de disputar o cinturão linear contra o Khabib, perdeu. Depois teve a chance de disputar o cinturão contra o Charles, perdeu também. Então, sei lá, a gente pega as vitórias do Gage ali, Michael Chandler, quantas derrotas o Chandler tem no UFC. Depois a gente pega Cerrone no fim de carreira também. Fiziev, né? 2 lutas duras, que foram decididas talvez por um round ali, por uma queda, né? Que decidiu aquela luta, e a segunda acho que nem dá pra contar, porque o Fiziev veio, que nem eu falei, tempo parado, uma semana antes da luta, não fez um camping adequado, já o Gage tava com um camping adequado. Então acho que, cara, o Pimblett ainda tem aquele negócio de, um cara hypado, um cara que tem nome, né? E querendo ou não, tá vindo de boas vitórias, né? Arrebentou o Chandler, depois venceu o Bobby Green também. Pô, aquela luta contra o Bobby Green não é lá aquelas coisas, mas pô, foi uma transição linda, né? Uma transição da guilhotina pra um triângulo. Então é um cara que tem um chão bom e é um cara inteligente, não é um cara que vai entrar pra trocar porrada. Por mais que ele tenha dito isso, eu acho que não é um cara que vai entrar pra trocar porrada com o Gage. Então nesse quesito eu acho que o Pimblett é forte também. A gente viu isso contra o Chandler, né? Um cara que levou o Chandler pro chão ali com uma certa facilidade. E um cara que luta com a cabeça. Eu percebi uma evolução do Pimblett, né? Nas últimas lutas aí. E por que eu disse que agora a gente tem mais certeza ainda que vai dar Pimblett? Porque postaram uma foto que o Gage tá com uma infecção aqui no pescoço, né? Um furúnculo ali. E por que isso é ruim? Ah, é só um furúnculo, vai sarar. Beleza, a gente tá ali há 2 semanas da luta. E esse furúnculo ele tem que ser tratado. Então o cara não pode ficar rolando no chão, fazendo muito esforço. Geralmente tem que tomar antibiótico para não piorar. E por que eu falo isso? Porque eu tive uma perna há 2 anos atrás. Começou pequeno, foi piorando, daqui a pouco travou minha perna. Minha perna começou a ficar vermelha, um vergão, tem até foto. Começou a ficar quente, eu não conseguia levantar da cama. Tipo, chorava pra levantar da cama, não consegui, travou de vez minha perna. E daí quando eu fui no médico, ele falou, cara, isso é um perigo, né? Dá uma infecção generalizada, não sei o quê. E daí eu entrei com antibiótico, que ferrou o meu gás. Quando eu voltei a treinar depois do antibiótico, nossa, tava morto mesmo. E antes disso, eu tava numa boa forma, tava treinando com frequência, mas só de ficar parado ali, porque eu não podia treinar, minha mãe não conseguia treinar. E se eu treinasse ia piorar, né? Mexendo na área ali. E antibiótico me baleou também quando eu voltei. Isso que eu tomei antibiótico por, sei lá, uma semana, 10 dias, né? Aí quando eu voltei, nossa, o gás tinha ido pro saco. Então agora pense comigo, né? O Justin Gage teve quanto? 2 meses pra treinar pra essa luta? Se tomou antibiótico por uma semana, 10 dias, mais 10 pra voltar, cara, ele perdeu meio camping aí. Quase, praticamente, né? Um cara com 40 anos, no final de carreira ali, não sei, né? Não sei se... Acho que isso afeta muito o Gage, né? A gente pega o Pimblett, um cara jovem, voando ali. Eu acho que isso traz mais favoritismo ainda pro Pimblett. Ah, você acha que o Pimblett é tudo isso? Não, eu acho que o Tsarukyan mesmo complicaria a vida do Pimblett. Mas um Gage, nesse momento da carreira, né? Até lá atrás, como eu falei pra vocês, né? Charles
ganhou do Gage em pé, né? Depois finalizou, mas, pô, deu uma ali que o Gage sentiu no começo. Então o Gage pode, acho que vai partir pra porradaria, ver quem aguenta mais, testar o queixo do Pimblett, mas acho que o Pimblett não vai de maneira alguma entrar no jogo do Gage, ele vai vir pra levar pra baixo. O Gage já foi derrubado no UFC, então é um cara que além de não usar o wrestling, não tem uma defesa de quedas muito boa, né? Eu acho que a galera que aceita, né, lutar de igual para ele, como fez o Fiziev, como fez o Michael Chandler, acaba levando a pior, mas o Pimblett já mostrou que é inteligente, acho que vai lutar com uma arma abaixo do braço e vai se tornar campeão. E a gente falando do UFC nesse momento, indo para Paramount, o UFC se tornando cada vez mais um esporte de entretenimento, é válido ter um Paddy Pimblett como campeão e fazendo um trash talking do caramba contra Ilia Topuria, talvez, né? Ou no Tsaruk, eu não acho que vão casar essa luta, mas se casarem, não sei se um Gage vende tanto assim, né? O cara que não consegue nem formular uma frase direito, vai fazer um bom trash talking ali, né? Então, até torço pro Pimblett vencer, pra gente ter um trash talk legal, pra gente ter um bom entretenimento, que nem eu falei pra vocês, já achava que ele ia ganhar e agora tenho mais certeza ainda. Me fala aí o que vocês acham. Vai da Pimblett, vai da Gage, tô viajando. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.